Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, da série de podcast aqui do nosso Preto no Branco. Preto no Branco semanal, toda sexta-feira, nas bancas e nas ruas, trazendo as notícias de muitos setores aí, viu, meu caro Juarez Berté? Onde a política, nós temos aqui uma coluna, traz aquilo que tem acontecido aí com mais intensidade. Estamos a um ano da eleição que se aproxima e o Juarez Berté, nosso convidado de hoje, que conhecemos há cerca de 30 anos atrás nas suas atividades profissionais, e de lá para cá nunca deixou de correr pela cidade afora, e não só em benefício próprio, empresário, advogado, produtor nos negócios, mas de olho nas bandeiras comunitárias da nossa Cascavel. Dito isso, pela introdução, agradecemos a sua presença, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, e a pergunta é a seguinte: a política saiu fora do cenário do Berté, vai voltar? Como é que está a situação? Seja bem-vindo. Obrigado, Miguel, pelo convite, para estar aqui no Batendo Guizo, você que é um amigo de há muito tempo, e feliz aqui em ver esse programa, uma inovação aqui do Preto no Branco, e que tem uma importância muito grande para Cascavel. Então fico feliz de estar aqui para responder aqui, falarmos sobre política. Respondendo já a sua pergunta, eu na verdade fiquei afastado, né? Fiquei como candidato, a minha última candidatura tinha sido em 2006, quando fui candidato a deputado, depois fiquei 14 anos fora, participando aí como secretário, ativamente, fui secretário de esporte, fui secretário do meio ambiente. E depois teve aí um contratempo, fiquei fora, né? Mas nunca deixei de fazer política. Nesse período também chegando à presidência da Câmara de Vereadores, não vamos esquecer de pontuar isso. Exatamente, né? Fui vereador por 2 vezes, fui presidente da Câmara por 4 anos, 4 anos de presidente, 4 de vice. Construí com o presidente da Câmara, junto com os vereadores da época. Essa nova sede que está lá. A sede que está aí, que é uma sede bonita, bem feita e importante para o contexto da nossa cidade. Aí foi tentar a prefeitura nesse meio tempo? Fui. Então, na última eleição, fui candidato, né, que o partido assim exigia, nós tínhamos uma chapa de vereadores e queríamos uma candidatura própria. Não tivemos êxito, até porque estávamos ali apenas com um partido. Tivemos êxito na eleição de um vereador, elegemos um vereador. Qual é o partido? Era o DEM na época. Democratas. Né? Democratas. Conseguimos eleger um vereador, mas que é o Thiago Almeida, né? Exato, mas fizemos nossa parte. Eu sempre digo, eu tenho dito, Miguel, que na verdade a política, você não precisa ser candidato sempre para ganhar, ter sucesso. Tem que participar. O importante dos partidos é você colocar teu nome à disposição para uma avaliação. Certo. E naquele momento a avaliação foi positiva para o Paranhos, que estava fazendo um bom trabalho. E teve fizeram vários partidos, do grupo, uma composição aí de 13 partidos. Isso. Quer dizer, fica difícil você fazer 13 partidos contra apenas um partido, como eu fui. Mas não me arrependo, né? Fiz, né? Dei meu recado, mostrei aquilo que eu poderia fazer caso fosse eleito, né? Então eu coloquei minhas propostas na mesa para a população. Tudo perfeito, mas continuamos na ativa. Na última, eu fui aqui, essa de presidente da República, eu fui suplente do senador Paulo Martins. É verdade, né? É verdade. Quase que deu para o Paulo Martins. Quase que deu. Faltou menos de 200 mil votos aí, né? Isso. Então foi uma boa eleição. Aproveitando o seu gancho, indo por aí, o pessoal perguntava, mas por que o Berté está suplente do senador? O que é que o Berté entende de Senado e tal? Será que o Berté comprou essa possibilidade, apoiando? E aí é possível, apoiamentos legais que tem, tal, financiamentos e tal. O que aconteceu com o Berté está lá, e até parece que a primeira suplente era aqui da região, né? É de Assis Chateaubriand. Assis ela é ligada esposa do Marcel Miqueleto, do deputado Franciane. Atual. Então tiramos essa dúvida agora. Como é que o Berté entrou nessa chapa? Na verdade não era nem eu o pretendente, né? Mas pela minha amizade com o Paulo Martins, ele acabou me convidando, certo, né? E
daí foi respaldado pelo presidente do partido, da executiva estadual, que é o Fernando Jacobo, muito amigo meu, e tem uma confiança muito grande em mim e eu nele, né, que também avalizou a indicação. Essa indicação. Um convite. Se falar bem a verdade, não entortei um dedo para pleitear essa vaga. Certo. Eu fui convidado por aquilo que eu sou, né, pela pessoa que eu sou, por aquilo que eu represento dentro do partido, por Cascavel, pela região. E só para esclarecer aqueles que nos acompanham aqui, meu caro Juarez Berté, é bom que todos saibam que se o cidadão ou a cidadã, que aqui no caso foi um casal, né, primeiro, segundo, no seu caso, e na esposa do deputado, tem uma notoriedade, tem uma densidade por força de atividades comunitárias, de já políticas desenvolvidas, um convite dessa natureza fica até inevitável para alguém que precisa de formação. Porque se o cidadão fica encolhido, longe da política, botando defeito em tudo e em todos, evidentemente que nunca vai participar, né? Então, quer dizer, é um comportamento que precisa ser observado, porque precisamos dessas participações, não com o objetivo de concorrer, mas de enriquecer a política comunitária. Eu vejo assim, viu, Berté? Eu com certeza, eu tenho a mesma visão que você. Eu acho que os bons não podem se esconder, senão os ruins acabam nos governando. Eu acho que todas as pessoas, né? Então tem muita gente que fala mal da política, porque muitas vezes não conhece. Costume. Ele não conhece. É um costume de muitas pessoas. Tem gente que fala mal dos vereadores que estão na Câmara que você construiu e da qual você participou, mas nunca entrou no prédio e não sabe se entrar lá, você perde até achar as escadas. E gostaria, muitas vezes, esse que critica, ele gostaria dele ser o vereador. Mas também. Como é que vai ser se não entra nem, não sabe participa. Nem a porta de entrada, nem a de saída da Câmara? Então isso é importante. Sim, até porque para o cara ser vereador tem que participar de um partido político, né? Você tem que ter atividades com essa finalidade, né, de alcançar o seu objetivo. Certo. Então eu continuo fazendo política, né? Como já vou lhe perguntar na sequência como é que é o planejamento para frente, né? Já vamos estar. Mas ainda voltando aí nessa sua trajetória e na questão da vereança, muitas legislaturas, você participou de duas, né? Duas. E depois já acompanhava muitas antes da sua e acompanha as até hoje. Mudou muito isso de ser vereador? Qualidade, exigência? A legislação parece que ficou um pouco diferenciada. E por que uma dificuldade muito grande para formar uma chapa de vereadores? Você viveu isso na pele, como candidato, dirigente partidário. E agora estão dizendo que para achar 22, para essa eleição aí, daqui a menos de um ano, vai ser difícil. É verdade? É verdade, até por causa do modelo, né, Miguel? Porque hoje o modelo, você veja bem, é 15 homens e 7 mulheres. Então, antes nós tínhamos, nas eleições anteriores, 32 candidatos. Nessa próxima aqui, teremos apenas 22, sendo 15 homens e 7 mulheres. Então, isso traz uma dificuldade, né? Até para poder eleger, né? Então, eu até vejo, assim, que dificilmente partidos fortes elegerão mais que 3. Alguns elegerão 3. A maioria vai eleger 2 ou 1. Na verdade, nós temos muitos partidos que são federados ou que estão pensando em fazer coligações. E aí, os 22 de uma federação, de uma coligação, tem que ser dividido pelo número de partidos, né? É lógico. Então vai restringir. E a somatória dos 15, né? Lógico. O pessoal fala, Berté, que se o cidadão não tiver, assim, certeza de papar uns 1.500 votos para cima, fica em casa. Será que é assim? Porque aí alija muita gente aí do mercado, né? Dificilmente alguém com menos de 1.500 votos vai se eleger na próxima eleição, né? Que coisa, né? Isso é um fato, né? Então, lógico, mas assim, a pessoa que vai, ela sempre acha que tem 2.000, 3.000, né? Ah, tem isso também? Tem isso também. Tem uma super avaliação. E é importante que a pessoa acredite, né? Que vereador dificilmente o cara vai lá e ele quer se eleger. Mas tem gente que depois cai do cavalo, né? O cara pensa fazer 1.500 votos, não faz 150. Faz parte do jogo. Mas eu vejo a importância da pessoa participar politicamente, muito independente de vencer ou não, né? Pergunta, o Juarez Berté admite possibilidade de voltar ao Legislativo Municipal?
Não, eu não tenho porque eu dei minha contribuição, né? Eu poderia ter ficado, acho que eu estaria lá até hoje, né? Na minha última eleição de vereador, em 2004, eu fiz 3.742 votos. É verdade. Então eu estava numa sequência, né? Abri mão de ser o presidente da Câmara pela terceira vez, porque eu achei que tinha que fazer também ali, deixar outras pessoas, né? Para ter mais motivação. Então a gente tem que entender o processo também, né? Eu acho que tem mais pessoas, né? Na democracia, ela funciona assim, respeito quem pensa diferente. Claro. Mas eu penso que, como eu dei minha contribuição, fui vereador por dois mandatos, presidente da Câmara por 4 anos, e 4 anos que ele vice, construí a sede própria do Legislativo, que hoje é um dos prédios públicos mais bonitos de Cascavel. Com certeza. Então, assim, eu acho que assim, no Legislativo eu dei minha contribuição. Daí eu fui candidato a deputado em 2006, fiz quase 12 mil votos, fui candidato a prefeito depois de 14 anos, né? Então, assim, a população também... Política, eu sempre digo, viu? Não pode deixar de estar na vitrine, né, Berté, na verdade, né? Exatamente. Política, eu sempre faço uma comparação como jogador de futebol. Sim. Você tem que estar sempre disputando. Você vê o Paranense quantas eleições 10 eleições, ele fala. O Edgar disputou quantas, perdeu quantas? O Lula perdeu quantas? Isso, meu Deus. Então, jogador de futebol é assim, o cara treina, o jogador é tudo mais ou menos no mesmo nível, que eu joguei muita bola. Então, assim, quem se destaca é um ou outro. A maioria é no mesmo nível. Certo. Se você ficar ali no banco, treinando no banco, daqui a pouco machuca o titular, você acaba jogando. Sim. Então, assim, é a política. Lá. Tem que participar. É verdade. O senhor está no PL hoje, certo? No PL. Participou de quais partidos na trajetória? Tem em mente aí para fazer uma... Só quero já fui aqui, eu já estive no PSDB, fui presidente do Começou no PSDB. No PSDB em Cascavel. Certo. Depois fui para o PDT. PPS. Democratas e atualmente no PL. O PL tem aí prefeiturável vereador Rômulo Quintino. Mas em determinados momentos nós chegamos a ouvir, não, mas de repente o Juarez Berté tem a densidade necessária, pode ser um nome do partido. Aí também ouvimos falar que um nome bom do PL seria, você citou o nome dele, do presidente estadual, deputado federal, já por quantos mandatos? Acho que é o 5º mandato. 5º mandato? Fez mais de 150 mil votos. Meu Deus do céu. O Fernando Giacobo. Como é que está essa definição do PL? E outros dizem que o PL vai fazer o que o Paranhos mandar. Não sei. Dizem. Eu não sei. Eu acho que é o que o Fernando Giacobo mandar, né? Lógico, o Paranhos e o Giacobo têm uma amizade muito grande. O Giacobo trouxe muitas ervas, como o próprio aeroporto aqui de Cascavel. Né? Se não fosse ele, não tinha viabilizado esse aeroporto do jeito que ele é hoje. Concordo. Então é um cara que tem um respeito, trouxe muita verba para Cascavel, né? Concordo também. Para todos os setores. Eu até tenho defendido, tenho falado para ele dias estive com ele aí na semana passada, até falei para ele que o nome dele seria um nome, né? Porque ele está discutindo, o partido que está discutindo, verdade. Até convidar algum outro candidato com maior densidade eleitoral, né? Sim. Tem o Rômulo aí que você citou Rômulo, também, que está na linha de frente. E eu até falei para ele, você seria um nome... Mas ele não está muito entusiasmado com isso, né? Ele não quer. Nesse momento ele prefere ficar meio na sombra, prefere ficar deputado. Até ele me pediu se eu toparia ser candidato. Sim. Eu falei, olha, eu não estou trabalhando para isso, né? Mas o meu nome está aqui à disposição. Como aconteceu de eu ser o segundo suplente aí do Paulo Martins, claro. Pode acontecer até de ser candidato aí na frente. Muita coisa ainda pode acontecer nesse turbilhão de águas políticas que costuma se falar assim, olha, é muito cedo ainda e tal. Mas, meu Deus do céu, eu estou há 30 anos aqui em Cascavel, você já está há 300. Eu nunca vi uma movimentação prematura como dessa eleição agora. Nunca antes aconteceu. A política é uma dinâmica muito grande e ela acendeu uma chama depois da direita e da esquerda e isso movimentou, né, a população que não fazia política. Então, com o advento aí do Bolsonaro e do Lula, né, que polarizou a eleição, hoje ela continua polarizada entre a esquerda e a direita. Sim. E, logicamente, evidentemente, que há um interesse maior da população. Então,
o turbilhão aumentou aí, né, dos interesses dos eleitores, da população como um todo. Mas você falava ali antes de nós começar que tudo pode até ser combinado e tudo alinhavado, mas a grande decisão é na boca do período da convenção e do registro da candidatura. Nos 48 minutos do segundo tempo. Isso estamos falando em julho do ano que vem. Exatamente. Então, é verdade, né? Mas as costuras, ela tem que acabar acontecendo. Né, costuras que hoje envolvem o grupo do governo. Você dizia que lá atrás que entendia que o Paranhos vinha trabalhando bem e tal, aquela coisa toda, né? E depois você até foi ser secretário do Paranhos, né? Como é que foi fazer essa experiência lá? Rapidamente um comentário sobre isso, até porque você anteriormente já tinha sido secretário. Sim. Então não foi nenhuma novidade ser secretário. Só que antes você foi do Edgar Bueno, se não me falha a memória. No governo do Edgar. E aí depois do Paranhos. Sim, no governo do Edgar. Que são, como é que chama? Óleo e água. Óleo e água. Mas como é que foi trabalhar com esses dois? Na verdade, eu fui presidente da Coavel na época. Eu lembro. Do Edgar. Julieta Bueno lá tem o seu DNA, né? 500 casas. 500 casas, tinha um compromisso de um ano e 3 meses. Que coisa, com o recurso do município que construímos. Aliás, não tinha nem loteamento. Então, assim, foi um trabalho, né, bem difícil, mas conseguimos fazer com que desse o resultado. Você fala no plural isso, até porque não foi o prefeito que fez sozinho e nem você que fez sozinho. Claro que foi um time grande que trabalhou lá, né? Sim. É verdade. Todas as secretarias envolvidas, né? Depois fui secretário de esporte, também fizemos um ótimo trabalho ali, né? Concordo. Com a GR, nós tínhamos mais de 2.000 crianças que faziam GR, com a falecida Alice. Isso. Nós tínhamos aqui também as atividades para melhor idade nos bairros, em torno de 1.000 pessoas. Nós tínhamos aí 17 núcleos em bairros, né? Que coisa, onde que atendia as pessoas. Começamos colocamos 50 academias aí na cidade, daquela da melhor idade. Então fizemos o projeto, até tinha verba do próprio Jacobo na época, de 17 milhões para construir ali um novo ginásio, uma arena, né? O projeto foi até concluído, foi pago. Aí depois veio a questão aí da doação lá do autódromo. Aí foi mudado o foco, né? Foi usado o dinheiro que nós iríamos, a contrapartida do município para fazer as melhorias, que foi uma condição daquela associação que tinha ali, dos proprietários, que daria para a prefeitura na condição de fazer as melhorias. E isso foi feito. Certo. Então, assim, eu tenho, várias experiências. Lá no meio ambiente, mas aí já no Paranhos. Lá no meio ambiente também fizemos um ótimo trabalho. Não é fácil ser secretário do meio ambiente, né, época, nós construímos lá, compramos lá 3 motores novos lá para fazer o biogás, que hoje é uma realidade, que o município... sim. Foi na minha gestão que nós só tinha um biogás aí, no aterro sanitário, né? Sanitário. E que produz, né? Produz. Inclusive tem praça aí, ali na pouco divulgada aí, Praça do Migrante, a iluminação dela... Hoje deve estar em torno de R$200 mil, que é um recurso que é do município, que recebe do biogás. Aliás, tem uma possibilidade de uma ampliação maior lá, inclusive. Tem. Então, assim, fizemos várias ações ali, né? Mas o problema maior que deu ali foi na questão depois daquela fatídica situação lá da troca do material da ponte. Chamada Ponte do Rio que Cai, o pessoal fala, né? O problema que não foi culpa minha. Vamos falar disso daqui a pouquinho mais. Não tive culpa nenhuma na época. Daqui a pouquinho mais vamos falar disso. Agora, você, nesses governos dos 2 mandatos do prefeito Paranhos, teve a sua participação, depois você acabou sendo exonerado, né? E depois nós vamos rememorar isso. Mas eu não quero agora falar do episódio que levou à sua exoneração, foi esse lá da troca dos tubos. Eu gostaria de falar e de perguntar o seguinte: muita gente estranha que hoje você não está de novo no governo, que não teria nenhum problema do prefeito Leonardo lhe convidar para retornar, teve vaza aí muitos momentos para isso, e que você também não teria nenhum problema de uma reaproximação com o governo, onde você esteve lá dentro, lá no coração. Mas isso até o momento não aconteceu. Por quê? Tem alguma mágoa aí no meio? Não, eu não tenho mágoa nenhuma. Eu tenho amizade com o Paranhos, não tenho problema nenhum com ele. Acho que passou a política. Eu não faço a política daquela... o óleo e água que você falou anteriormente, né? Eu, para mim, eu me dou com todo mundo,
respeito. Dá umas brigadas de vez em quando, que faz parte. Tem meu posicionamento, mas né? depois a coisa volta a fluir, né? O posicionamento ele é importante, né? Até porque o posicionamento, muitas vezes, a crítica, ela é importante mesmo que você sendo adversário para poder construir uma cidade melhor. Mas eu vejo, sim, que o Paranhos tem feito um grande trabalho, né, no município, e a gente tem que reconhecer. Como o Edgar fez no passado, o Paranhos tem feito um grande trabalho e eu reconheço, eu não tenho problema nenhum. O Paranhos é lá na minha casa, eu vou na casa dele, eu não tenho problema com o Paranhos. Né, mas eu não vejo, sim, o momento. Né? E não tem problema de ficar fora do governo também, não, né? Tratando das suas coisas, mas você não se desligou das questões da comunidade, que eu sei, né? Não, a gente está sempre acompanhando. Tem até uma participação sua nos chamados grupões. Eles dizem que são gripões, né, e tal. Teve uns aí, você até sediou na sua residência, recebeu aí pessoal dos partidos. Então você está ativo aí nisso aí. Estou ativo, nós vamos continuar aí junto com o Macir, né? Macir Wozniak. Com o Macir, com outras pessoas, outras lideranças que tem aí, tem o Maurício Teodoro, tem outras pessoas que têm participado. O próprio Renato Silva, que tem participado. Então, a ideia é ampliar. A partir do momento que a gente, nesse primeiro momento, nós estávamos fazendo as reuniões com os partidos políticos. Certo. Se não for possível com os partidos, nós vamos fazer com um grupo de pessoas, de políticos, de empresários, pessoas que queiram contribuir nas próximas eleições. Com os dois? Dá, com todo mundo? Com todo mundo. Porque o Cascavel tem uma característica, né? Difícil o pessoal sentar à mesa para falar de assuntos, pela essa questão de grupos. O grupo do fulano se mete com o grupo do Beltrano. Então isso precisa mudar. Está mudando, na minha opinião. Já foi pior isso aí. Sim, eu sou dessa tese que a gente tem que se escapa dentro, né? Temos que juntar todo mundo para ver qual que é a melhor proposta, a melhor opção para o futuro. É verdade que você já está definido, o PL já está acertado, que de repente, se não conseguir, se ficar muito difícil ir pelos caminhos aí que estão hoje sendo discutidos, vão tudo com o Renato Silva? Não tem essa definição? Essa definição. Mas tem uma possibilidade. Tem as conversas, né, Miguel? As conversas tem isso sempre tem. Tem sempre. Mas o PL é um partido grande. O PL, eu tenho falado com o Jacob, como tem dito, né? A característica, a preferência do Jacob é de ter uma candidatura própria do partido. Se não for possível, não pode abrir mão de uma vice. Até porque é o partido, o maior partido do Brasil hoje, né? 100 deputados federais. E o Renato, como vice-prefeito e considerado pelo prefeito Paranhos o candidato natural do grupo, é uma possibilidade forte. Né? Também é, até porque o Paranhos já declarou esse apoio, né? Já declarou que está com o Renato, e essas tratativas estão sendo feitas a nível de partido, inclusive com o PL também, né? Você acha que o Renato, assumindo a prefeitura, se der tudo certo, se ele for candidato e o povo assim o desejar, segue o ritmo do Paranhos, do tranco que nós estamos vendo aí? Tem gente que diz assim, se o Paranhos botar a mão no ombro e falar, Ungido, você é o prefeito, o povo todo vai votar no Ungido. Eu já acho que não é bem assim a conversa. Eu acho que o Paranhos vai ter um peso muito grande na eleição, mas evidentemente que é um tipo de político diferente. O Paranhos se preparou, é um cara que trabalha de noite. Então isso quer dizer que o candidato é que tem que estar fiadinho também. Tem que estar fiadinho, mas assim, eu vejo assim, então assim, se fosse, no caso, o Renato eleito, ele tem que montar uma equipe que trabalhe nesse ritmo. É um desafio grandíssimo. Mas lógico, o ritmo do Paranhos é do Paranhos, do Renato é do Renato, do Edgar é do Edgar, cada um com o seu, do Berté é do Berté, entendo, concordo. Eu acho que, mas se tiver o apoio, não só agora, mas a posteriori aí, dá para continuar nós tocando a cidade numa velocidade aí que pegou, né? Uma velocidade agora, esse grande. Candidato aí ungido, seja quem for, falamos do Renato, mas podia falar no Pacheco, né, que também está querendo, o Gugu, que está lá no outro grupo, o Alessio ali no grupo, o Adelino mais para lá, são vários aí. Tem mais o Valdinei, o Rômulo Quintino, o Valdinei que está no PP orbitando e tal. Então, mas quem for assumir, evidentemente que tem que ter apoio de uma série de lideranças partidárias, de partidos e dos grupos organizados da sociedade civil, que são os chamados os grupos do poder econômico, que às vezes ficam lá observando, não estão participando ativamente, estão lá ganhando dinheiro, mas
não pode dispensar de ter um administrador afinado com os interesses globais do município. Tem isso aí? O pessoal das entidades civis observa tudo isso? Observa, se organizam, né? Mas assim, o peso maior que eu vejo, Miguel, na minha opinião, assim, daquilo que eu entendo nesse momento, porque o mundo é uma evolução, a política, aquilo que você falou anteriormente, também evoluiu. Certo. Hoje, o candidato que te conseguir aglutinar o maior número de partidos é o cara que sai com uma larga vantagem na frente. Correto, isso. Então, assim, e o cara que tiver pouco partido, tiver um ou dois aí e tal, está fadado a fazer eleição, que é importante. Mas eu acho importante a participação, né? Evidente. Eu também já fui, fiz pouco voto. Você fez foi com um partido e foi lá, né? Então sim. Mas é dureza, né? Mas é importante. Para a política em si é importante. Eu não posso deixar de perguntar, até porque você conhece os dois, trabalhou com os dois e tal, tem toda uma situação, o nome também está aí, e despontando nas pesquisas, parecia que estava lá já aposentado da política, né? Cuidar dos netos, dos bisnetos aí e tal. Mas o Edgar Bueno ressurge de novo, né? Está aí e correndo para lá e para cá para tentar viabilizar isso que precisa ser viabilizado. Agora tem gente que diz, o Edgar já deu o que tinha que dar, o Edgar já não tem muito mais para oferecer e tal. Qual a sua análise a respeito desta pretensão e possível candidatura do ex-prefeito Edgar? Eu vejo que de todos os nomes que você até citou anteriormente aí, eu acho que ele é um dos que está no páreo, né? Que tem possibilidade. Lógico, a viabilidade e a eleição é um outro fator, né? É aquele fator que vem da questão da construção de partidos políticos, de grupos, de pessoas de apoiamento, né? Porque uma campanha numa cidade que nem Cascavel, que cresceu muito, dureza, hein? Cresceu muito, tem que ter muita gente caminhando aí nesses bairrão aí, que é muito grande, no centro mesmo. Claro. Na verdade, o Cascavel virou quase um centro meio geral, né? Quase não tem mais bairro, emendou tudo, né? Sim. Cada bairro virou uma cidade, né? Com certeza. Com as ruas que foram abertas e tal. Então, assim, mas lógico, tá no páreo também, né? É uma possibilidade. Lógico. E aí a mesma coisa de referente aos outros nomes, né? Claro. Nós temos, por exemplo, 3 deputados estaduais. Quem são eles? Batatinha do MDB, que é o nome que tem o MDB, não tem o outro. Frangão não quer mais, está afastado. Valtinho Parzianello está aí se cuidando, problemas de saúde e tal, não vai disputar. Temos o Pacheco, que é deputado estadual, é do partido do Republicanos, que é o do Renato. Tem uma pendenguinha entre eles, que deve ser resolvido isso, né? Porque como é que o cidadão vai sair para a rua e dizer, eu sou pré-candidato? Aí o povo pergunta, mas o teu amigo lá, o companheiro também não é? Só tem que ter um, então eles têm que resolver isso. É o Gugu Bueno, que é o outro deputado. O Lemos também, que é do PT e tal, tem um conhecimento, já foi candidato aqui, mas o Lemos também não quer ser, está fora nesse momento, segundo ele próprio, não se cogita nem como pré-candidato. Tem os outros aí das esquerdas. Mas a esquerda está procurando um candidato também. Está procurando, mas não achou, está difícil. Difícil. Daqui a pouco acho. Esses deputados aí aos quais me refiro, eles não tinham que ficar na Assembleia honrando os seus mandatos? Essa é uma discussão que o povo não entende, assim, né, isso, né? Porque isso nós já vimos no passado aí, deputados que se elegeram prefeito e não mudou nada. Então, assim, eu penso que é um direito, né, de cada um de buscar, né? Até porque o cara que é deputado ele já tem uma densidade eleitoral maior, tem uma visibilidade, está na vitrine. E o cara muitas vezes vem e aquele que você acha que não vai se eleger, pode se eleger. Porque a eleição de Cascavel já é uma eleição aberta, né? E pode eleger até um empresário aí que nem tem muita notoriedade, né? Dependendo do discurso, da proposta, né? Então é um momento que eu vejo que vai ser um momento diferente. A eleição vai ser a primeira eleição do novo ciclo. Do novo Dá ciclo. para dizer isso. Está em então, aberto. Quem se atirar pensando que vai repetir os processos anteriores, vai bater de frente com o eleitor. O eleitor hoje mudou um pouco, né, Bertelli? Mudou. E a população... Está melhor, eu acho, assim. Está mais exigente. E hoje Cascavel cresceu demais. Tem muita gente de fora que não conhece os políticos mais antigos aí. Então tem essa também. Mudou demais, tem muita gente nova na cidade, mas muita gente que veio aqui até por causa da oferta de trabalho, né? Desenvolvendo do jeito Exato, que está, né? A Copavel com 7 mil funcionários, o Globo Aves, Lar, né? E mais a região oeste aí, que também acaba confluindo. Então você quer dizer que os candidatos vão ter que se rebolar para poder apresentar um bom discurso, um bom plano, se dar a conhecer,
para que o povo faça uma decisão boa. E além disso, nós temos aí as chapas de vereadores, que é o cabo eleitoral de luxo. Por isso que eu falo que o cara que tiver mais partidos políticos terá mais gente fazendo verdade. Pedindo voto no dia a dia. Numa coligação, 4 vezes 22 dá 88 nomes defendendo um candidato. Exatamente. Isso tem uma importância e um peso muito grande, porque o candidato não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quem decide é o povo, né? É aquela velha conversa, né? A eleição sai da urna, sai né? Da urna, sai da urna. Você já esteve lá batendo sola de sapato, você sabe disso, né? Sim. E o eleitor do bairro, o eleitor do interior, o que pode esperar dessa eleição? Você sabe que existem muitos problemas, soluções, programas, avanços inquestionáveis. Mas o município nunca esgota o seu estoque de desafios para quem é administrador. Ainda mais nesses tempos bicudos de agora, né, que você está acompanhando bem, e essas questões de faltar verba para isso, para aquilo, a receita que era esperada não veio, mas você já gastou, já se comprometeu em fazer obras importantíssimas, mas que se não tiver o dinheiro, ela empaca, ela nem começa, né? Então, tudo isso o eleitor tem que avaliar. Sim, né? O povo, Miguel, vive de sonho e de esperança. O povo, inclusive nós, né, temos que se incluir nisso. Então, assim, a gente está sempre sonhando. Então, aquilo que a gente fez para trás, como eu citei, que eu fui isso, foi aquilo, o povo não quer saber muito disso. O povo quer saber o que você vai fazer para frente, qual que é o futuro. Lógico, o cara analisa o perfil do candidato. Se ele tem esse potencial, esse conhecimento, esse preparo, né, essa ousadia de manter um ritmo, de buscar o recurso, de fazer as mudanças. Então, tudo isso é analisado tanto pelos eleitores da cidade, do interior, né? Isso será, lógico, terá um peso na hora da decisão do voto. E, na verdade, não podemos esperar que um morador da cidade tenha pensamento diferente do morador do interior. Todos estão no mesmo município. Sim. E o do interior tem que ir bem para o da cidade poder ter comida, poder ter recursos aí nesse sentido. E o da cidade depende do interior. Então é uma questão globalizada, mais exigentes ainda para os candidatos, que é isso que eu quero dizer. Agora, Berté, prosseguindo aqui, vamos então dedicar, assim, só para esclarecer quem tem curiosidade, de saber sobre a ponte do rio que cai lá, né? Que é aquela dos tubos. Tubo em ármico, e aí, de repente, foi o tubo em concreto. E aí a confusão aconteceu. O Berté, lembro, os senhores também, as senhoras, o povo, o Berté também sabe muito bem, acabou sendo exonerado, ficou surpreso, foi pelo rádio, foi lá pela rádio, hoje é massa, mas antes não era uma coisa assim. Capital. Né? Foi a capital, né? O prefeito exonerou o Berté, aí caiu o mundo, né? Foi uma confusão. E aí teve desdobramentos, investigação daqui, denúncia dali, procedimentos, e aí acabou o negócio dando em nada, Berté. Pois é, infelizmente não deu. Deu até porque a empresa devolveu R$100 mil. Mas assim, eu nesse episódio, a culpa, quero dizer aqui para você e para quem está nos assistindo, que não foi minha, né? Queriam imputar a culpa nas minhas costas. Por isso que eu até fui para o contra-ataque. Né? Porque assim, o que acontece? A população não entende muitas vezes disso, né? Essa rúbrica, essa verba estava lá na Secretaria do Meio Ambiente. Mas era a sua secretaria. Mas tinha aí um conselho que cuidava, né? Que cuidava disso, que era capitaneado, acho que pelo Dillenburg. E quem fiscaliza, quem faz a fiscalização, era a Secretaria de Obras. Né? Que tem os engenheiros. Na época com o Jorge Lange, então vice-prefeito, né? Eu apenas ali fazia o acompanhamento, rubricava ali, assinava e concordava com aquilo que estava certo. Eu nem sabia que tinham trocado a ponte. Quando chegou lá para assinar, eu fui lá dar uma olhada, porque eu tinha que fazer isso, né? Fui lá ver e tinham trocado a ponte. Tinham comprado uma ponte de R$630 mil. Colocaram uma lá que custava, que era um preço, fui pesquisar, 50 mil, era uma ponte de pré-moldado. E não é a ponte em si, porque o asfalto, o aterro, né, todo esse serviço é separado. Senão os caras falam, pô, Roberto, como é que se fala com uma ponte que custou 50 mil?
Mas ali foi aquele é para travessia. Você põe o pré-moldado no chão, que custou 50 mil, ou você põe aquele tubo de aço que custava 630. Isso, é um item do processo. Então essa diferença até nas minhas contas era maior. Mas aí teve, né? Eu até fui ao GAECO. Mas era mais barato. Não, mas tudo bem, mas é que tinha que fazer o aditivo. Eles trocaram antes fazer o aditivo. Foi feito sem o cumprimento do rito da legalidade. Isso que você dizia na época, né? Exatamente. Então o problema não é, o problema pode trocar, mas tem que fazer todo o processo. Não tinham feito o processo. Eu até falei um dia para o prefeito, falei, parente, se tu quiser ser um prefeito, pode assinar sozinho. Nem fui eu que fui denunciar aí, para cima, para baixo aí, né? Ele falou, não, Berté, eu não vou assinar, se tu não assinar, eu também não assino. Também porque ele viu que tinha alguma coisa ali que também não dava. Sim. Aí, mas eu acho que daí houve uma pressão aí desse pessoal aí contra mim, porque eu não quis assinar, mas é que não é que eu não quis assinar. Eu sou uma pessoa de posse, que tem um capital bom que construí na minha vida, que ele se de herança. Eu não ia assinar um negócio para ficar comprometido, como nunca fiz na Câmara e que não tem processo nenhum em lugar nenhum. Então, assim, eu jamais iria assinar. Então, houve esse capítulo aí que teve naquele momento. Certo. Acho que o Paranhos foi induzido por alguém, né? Muito bem. Mandar embora. Agora, avançando aí no capítulo seguinte. Mas ele sabe seguinte, que eu nunca tive culpa nenhuma disso. O capítulo seguinte, a pergunta é essa. Hoje o Bertezão está quieto, tranquilo. Esqueceu do assunto? Morreu? Porque teve um encaminhamento judicial. Teve esse encaminhamento judicial. Teve uma caneta de juiz determinando e tá. Ministério Público, enfim. E aí a poeira baixou. E aí tem gente que fala assim, não, mas não podia, porque trata-se de uma obra feita com recurso do BID. É verdade isso? Era recurso do BID? Do BID. Então era uma obra considerada federal, que devia ter um outro procedimento para... Podia mudar o item, mas tinha que ter um outro procedimento, e esse procedimento não foi cumprido. E tem gente que sustenta e vai falar... E eu estou puxando esse assunto, não é para mexer em ferida, é porque agora no processo eleitoral, e o Berté pode me corrigir se eu estiver errado, essas coisas todas vêm à tona de novo. Já voltou, eu já andei lendo, já me ligaram. Então, e tem gente que diz que isso não está certo. Então, é um ponto de vista. Sim. Do ponto de vista da administração, encerrou. O Berté encerrou o assunto. Está quieto? Essa é a pergunta. Não, eu, na verdade, assim, eu não tenho, porque quem tem que cobrar isso seria as autoridades, né? Mas aí seria a promotoria que exarou um parecer final, né? Citando aí a lei de improbidade. Ele nem citou a lei de licitação, né? Que no meu ponto de vista teria que ter citado, né? Não. E o juiz, não cabe ao juízo fazer juízo de valor da situação, até porque foi um acordo entre as duas partes, né? Tem gente que fala que não. O juiz homologou, ele não foi ele que arbitrou. O juiz homologa, porque isso concordou, né? Isso tem previsão no processo civil, no direito civil, onde se tiver duas partes, se você quiser ir lá, ele simplesmente homologou que duas partes entenderam. O Ministério Público acordaram. Concordou também, né? O Ministério Público concordou. Não concordou. Na época ele foi até citado, eu conheço todo o processo, ele falou que estava investigando na época. Certo. Mas daí a investigação demorou muito tempo. Mas é um assunto assim que eu, de minha parte, assim, eu não tenho que... Interesse de... Não é questão de interesse, eu não tenho que escamotear aqui, ficar pisoteando, né? Então eles chegaram à conclusão, quer dizer, existe a justiça. E eu não faço parte do Poder Judiciário. Eu sou político. A minha parte eu fiz, né? Eu não assinei. Então, assim, cabe à justiça, quiser tocar, a imprensa, os adversários especular. Ou alguém que quiser mexer nisso, né? Que se manifeste, né? Tem que ir ao judiciário, dar a cara ao tapa, mostrar o CPF e ressuscitar o fantasma aí. Eu não sei se vamos fazer na campanha ou não, mas é um assunto que está pendente aí. Avançando, Berté, você construiu o prédio da Câmara e durante muito tempo a gente entrava na Câmara quando chovia em Toledo ou em Santa Teresa e já estava começando a gotejar. Você lembra dessa conversa aí, né? Lembro. O pessoal filmava lá jornal, que nem usavam os jornais lá por causa da goteira e tudo mais. E demorou. Agora muitos presidentes sucederam você, né? Mas o atual, que é o Aécio, depois de muita correria e tal, conseguiu, não sei lá o que ele fez, que os outros não fizeram,
e mexeu onde tinha que mexer. Trocou as telhas, quebrado. E aí não chove mais dentro da Câmara faz um tempão. O que houve ali nessa história lá? Que o pessoal dizia, o Berté construiu um negócio que chove para dentro mais do que para fora. Porque depois que eu entreguei a Câmara ali, eu não era do meu domínio essa questão aí de cuidar de fazer a manutenção. Ah, né? sim. Mas ali teve natais aí que subiram lá em cima, quebraram o telha. Então, assim, são coisas que tem que arrumar, né? E custa bem pouquinho, né? Mas o prédio é um prédio funcional, muito bem feito, né? As empresas que construíram, muito bem feito. Você fez para quantos vereadores ali? Para os 21? 24. Para 24 cabe? Quer dizer, se tivessem 23, eu acho. Acho que 23, foi 23 ou 24. Se tivessem aprovado para o próximo 23, daria para acomodar. Até me questionaram, porque naquela época, quando nós mudamos lá, lembro que era 14, mas eu já tinha feito o projeto, daí até me cobravam, me questionavam, por que você vai fazer para 23, 24, Berté, se é só 14? Eu falei, não, mas eu estou fazendo uma Câmara para o futuro, né? Você vê que hoje está quase pequeno, né? Quase pequeno. Quase pequeno. Então, assim... Não, mas aí dizem que está pequeno porque os vereadores contratam muitos assessores, né? Que tem muita gente lá pendurada na folha, né? Então, tem gente que diz. Eu não acho que seja assim, mas isso é impossível você evitar que as pessoas analisem e avaliem isso aí, né? Os políticos têm que estar preparados para esse tipo de crítica, né? Sim, tem que estar. Eu vejo assim, esse negócio de muito assessor, eu não vejo problema. Assim, o problema muitas vezes é a questão do custo, né? Então você tem que muitas vezes, talvez seria baixar o custo, né? Pode ter mais assessor. Baixar salário, você quer dizer? Baixar o pessoal se queixa que ganha muito pouco. Mas tudo bem, mas quem acha que ganha pouco vai para outro 5 lugar, mil, né? 7 mil, pessoal. Eu também. Tem uns lá de 2 mil e pouco e tal. E eu às vezes faço mas salário mínimo, o Diegão não tem ninguém lá não com salário mínimo, né? Não tem. Enfim. Eu, às vezes, quando acho que ganho pouco em alguma atividade profissional, eu vou para outra. Acho que assim, a liberalidade das pessoas, o conhecimento, o traquejo, a gente tem que se pautar. Quando você era presidente lá da Câmara, você entregava checão para os prefeitos sempre no final do ano? Isso é uma prática universal no Brasil. Dá para dizer assim. Não é a prática, isso aí ele é constitucional, é obrigatório. É obrigatório. A Câmara não pode ficar, tem que zerar o caixa para o ano seguinte. Então, todo recurso que sobra no final do ano, ele tem que ser repassado para o caixa da Prefeitura, né? Daí, no ano seguinte, tem um novo orçamento. Você não pode ficar com aquele recurso do caixa anterior lá. E é fácil de entender, porque a Câmara está ali para ter os gastos ali com as pessoas e a manutenção. Então, assim, sobrou recurso, volta para o caixa da Prefeitura. Lógico que tem um acordo, que daí eles vão ali, os vereadores sentam com o prefeito. Daí o prefeito fala, não, você pode indicar para cá, para lá ver as obras que você quer indicar. Mas, na verdade, de fato e de direito, o dinheiro automaticamente volta para a Prefeitura. Bem. Fazem uma propaganda, fazem uma publicidade e tal, mas isso também é inerente à atividade, né? Exatamente. Porque quem não fizer na política... Faz uma politicagem, na verdade. Eu não diria politicagem, que é meio depreciativo, né? Mas não é depreciativo, mas é o que o povo entenda. É o que a população entenda, né? E é feito aqui e feito em muitos outros lugares. Em todos os municípios do Brasil. Emenda impositiva, no seu tempo, não tinha nada disso, né? Hoje tem emenda impositiva, se bem que o prefeito não está querendo ainda atender essa agora, não pode, falta dinheiro, quer empurrar para o ano de 2024, acumular com as outras, e a Câmara está meio no motim lá, viu? Você está acompanhando isso? Estou acompanhando. Eu vejo que esse é o grande problema do Brasil, emendas impositivas. Pois não, fica à vontade. Inclusive no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Isso veio de cima para baixo. Até porque é o seguinte, o cara se elege e leva lá para os prefeitos, compadre do cara, lá pro Nordeste, lá muitas vezes nem tem necessidade nenhuma de nada. Leva muito dinheiro para cima. Senta lá no prefeito, fala, prefeito, o que você precisa? Precisa não está faltando nada, mas vamos fazer um teatro aí. Vamos fazer um campo, fazer não sei o quê. Faz isso, né? Paga para empurrar o dinheiro e fazer aparecer. Para fazer a verba, para o cara lá, fazer o discurso. Está no orçamento, né?
Em vários países do mundo não existe Mas isso, viu, Miguel? Sim, a maioria dos países sim. do mundo não tem essa verba. Não tem isso. Agora, viu, tem presidente da República, ou dependendo dos dirigentes, que falam assim, não, segura, não vamos fazer nada. Não, espera, porque nós temos que votar tais e tais e tais projetos. Temos que ter voto. Temos votos para passar o projeto aí, o líder de governo? Não, não tem. Então segura, não passa nada, nenhuma verba. Vamos esperar o pessoal bater na porta. Tem isso na política? Tem. Que barbaridade, É isso que eu falo. Esse é o seu problema. O que teria que ser feito no Brasil com os recursos que é arrecadado do imposto, que a população paga? Por isso que não tem dinheiro que chega, o imposto é uma loucura, né? Cada vez sobe mais. Por quê? Porque essa demanda aí teria que ser as prioridades, teria que priorizar aquilo que a população precisa. Qual que é o problema do Brasil, do município? É saúde. Então vamos cuidar, vamos direcionar o dinheiro para a saúde. Né? Não nesse livre-arbítrio, o cara leva para onde quiser para fazer o que quiser. Então esse que é o problema. Gastar o recurso, eu concordo, acho que dinheiro não é para ficar no caixa da prefeitura, tem que gastar. Mas tem que gastar de uma forma adequada. Então essa é a minha tese. Se no Congresso Nacional vem uma conversa dessas que o Bertet está falando para cima dos parlamentares, dos senadores, o pessoal já começa a olhar atravessado para o Executivo. E já começa aquela coisa, ameaça de trancar a pauta, ameaça de tal, né? Uma negociação. Mais. Nós não vamos. E sabia que está acontecendo? Não vamos ver essa mudança. Sabia que está acontecendo aqui em Cascavel, do mesmo jeito? É, lógico. O pessoal está em pé de guerra com esse negócio. Porque eles queriam emenda positiva no Estado, que não tinha, né? Primeiro era só lá em Brasília. Não, é que o prefeito Paranhos sancionou e a regra, o rito legal foi cumprido para estabelecer emendas para 2023 previstos no orçamento. Sim. Então, essa conversa agora ela é porque não tem o dinheiro que era para vir e não veio, e o prefeito gastou, fez os... E para mudar isso agora precisa do vereador. Não, é preciso do vereador. Do vereador. A lei orgânica, para o vereador tem que tirar o que ele sinalizou para também não é difícil, mas também não é difícil para o Paranhos. Como é que faz? O Paranhos vai lá e fala, não, vocês tiram então da saúde, tiram da educação e põem para vocês aí. Mas não pode, saúde é obra carimbada. O Paranhos tem dinheiro na conta geral. Não, carimbado, e é para ser da conta geral. Carimbado é um percentual. Da saúde, o que vem é... Não, carimbado é um percentual, na saúde também. Mas tem a mais, né? Sempre aquilo gasta que o mais. município tem que... Sempre gasta mais. Entendi o que você quer dizer. Então, no orçamento, tá cara, certo, tá certo, joga, tá certo, joga tá o abacaxi pro cara. Tá certo. Fala, vota aí então. Aí o cara vai dizer, não, olha, vamos tirar da saúde para fazer a obra. Vai faltar dinheiro para comprar merenda. O dinheiro da emenda impositiva obrigatória para a saúde já foi. Não, mas 2 milhões e burdoadas já foram gastos com as cirurgias e tal. O problema é o resto, homem. Exatamente. Há um ano da eleição. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então você vê, a dificuldade não é só para o Executivo, para o Legislativo também é. Na sua época, você votou, presidiu ou teve que conviver com a chamada CPI? CPI, sim. Eu não lembro qual CPI que aconteceu. A CPI, eu tive eu fui presidente depois que nos últimos 2 anos eu não fiquei mais de presidente. Certo. Eu fui relator da CPI dos remédios. CPI dos remédios, dos medicamentos? Dos medicamentos. Em tese, o que era a dúvida a ser investigada? A dúvida era a compra, sumiço de medicamento. Faltava medicamento? Era essa a tese. Certo. Bem, hoje, de novo, na saúde... Aliás, acho que eu fui o presidente, acho que o relator foi o Jorge Lausch. Eu acho que foi. Hoje, na Câmara, saúde de novo, não é ameaça, eu não entendo isso como uma ameaça, uma possibilidade, porque até é um instrumento previsto constitucionalmente, previsto no regimento interno e tal, o advento da CPI, que investiga isso ou aquilo. Importante. Não é ameaça. Isso é para ajudar o Executivo. Nem é uma coisa criminosa nem condenável, mas parece que vai passar a proposição com 7 assinaturas, viu? O que você acha de uma CPI da saúde nessa altura do campeonato? Eu não vejo problema nenhum para ninguém, né? Eu acho que é importante, até para dirimir os fatos e para ajudar até o próprio Executivo, né? Agora,
lógico, o que está levando... Mas tem um prefeito que quer CPI, Berté? Qual que é o fato determinante da CPI? Tem que ter fato determinante também, né? As ambulâncias lá, são uns 13 ambulâncias separadas. Pode ser um fato. Reclamando que faltou, o que aconteceu? Poderia ser. O prefeito foi lá e resolveu no cacete em meia hora o que estava já há dias acontecendo. Em tese é isso. Sim. Então esse fato determinante já foi por água abaixo, né? Então esse fato já não existe mais, já está resolvido, né? Já vai fazer CPI para quê, né? Ou só para fazer a CPI para ver quem que é os culpados daí, né? Mas aí já querem saber como é que foi a aplicação de verbas, de recursos, enfim, nos problemas da pandemia da Covid. Uhum. Que foi uma coisa bem específica, né? Sim. E que teve mesmo, né? Veio dinheiro a rodo, para cá, para lá, para o Brasil inteiro. Deve estar faltando em outros lugares, é claro que não tinha dinheiro sobrando. E aí o pessoal tem dúvidas. De repente, se está tudo documentado, tudo certo, pô, esclarece. Mas é um direito, nós estamos falando tecnicamente. Agora, politicamente, ninguém quer saber de ser alvo de CPI. Prefeito nenhum, nem governador. É porque cria uma especulação, né? Desgaste. Um desgaste, muitas vezes é até desnecessário, né? E às vezes é importante, como eu falei antes, que às vezes até ajuda o próprio prefeito. Que o prefeito também não consegue ver tudo, né? Não tem como, prefeito nenhum, né? De cidade, uma cidade que nem Cascavel, como é que faz? Muito grande, né? Não consegue acompanhar o secretário, porque já tem um secretário. Quem tem que acompanhar é o secretário que tem que ter a responsabilidade. E o prefeito, lógico, por amostragem, tem que ficar dia e noite cuidando também, né? Talvez nessa questão deu um vacilo, não sei de quem, né? Houve um vacilo, lógico. Mas foi resolvido, beleza. O secretário Mirosval, só para registrar aqui, né, para a questão, ele declara e diz que não teve nenhum problema, que os vereadores, ou vereador, ele não fala o nome, que agiu de má fé, querendo holofotes, e que fizeram uma tempestade em copo d'água e tal. Essa é a versão do secretário. Né? Eu também não... Pode ser, eu tenho que até acreditar, porque eu não conheço, desconheço. Certo. Então, por isso que uma CPI serviria para esclarecer você e tantos outros que não sabem direito o que houve aí. Para finalizar, o nosso tempo já está quase acabando ali, já se passaram 53 minutos, veja que passa ligeiro o negócio. Meu Deus, né? É rápido. Então, eu gostaria que você nos dissesse aqui, Berté, até pela sua experiência em relação à questão pública e pela sua visão, o município de Cascavel precisa de planejamento, precisa de estudo, de bandeiras dos próximos candidatos, um deles vai ser prefeito, para os próximos 15, 20, 30 anos, dizem. Não pode ser uma coisa imediatista, né? Você concorda com isso? Tem coisa que é imediata também, né? Mas aí tem aí a perspectiva de acabar com reeleição. O Congresso está vendo isso aí. Sou favorável. Então o próximo prefeito fica 4 anos, aí muda, vem outro prefeito. Como é que faz para uma obra de grande porte, como essa Carlos Gomes agora começou, e tantas outras aí que acontecem, em função de imprevistos e tal, são obras que se tornam assim, quase que elefantes brancos, porque demora uma eternidade para aprontar. Um prefeito com mandato limitado a 4 anos, como é que vai administrar uma cidade como a nossa? Não, mas eu falei que eu sou favorável, mas eu acho que tem que haver uma mudança. Tem que ser no mínimo 5 anos. Pois é. Entendeu? Eu acho que 5 anos. E mudar essas eleições, cada 2 anos fazer uma eleição, acho que também não tem necessidade, até diminuir o custo do Brasil aí, que é uma eleição, ela tem um custo violento. Eu acho que poderia juntar tudo e fazer todos uma eleição só, né? Você é favorável da unificação? Da unificação, acabar com a reeleição, inclusive deputados estaduais, federais, até vereadores, no máximo 3 mandatos. Muito bem. Porque a inovação, a motivação, ela é importante na vida das pessoas. Vamos ouvir o Berté sobre um dos temas polêmicos do momento aí, vai ser assim meio que um pinga-fogo, né? Aborto. Sabe o que está acontecendo? Legalização e tudo mais. Sua opinião a respeito desse assunto? Eu sou contra a legalização do aborto, né? Em si, né? Há muitas falácias, muita conversa fiada, né? Assim, no meu ponto de vista, naquilo que eu entendo como ser humano, como cristão, eu sou totalmente... de aborto? Sou contrário. A liberação da maconha medicinal? Também sou contrário, porque você tem que liberar o traficante para vender também, como é que faz? Como é que você vai liberar? Não vai prender o cara porque tem um pouquinho. Não, a medicinal eu sou favorável.
Mas para fazer a medicinal tem que plantar maconha. Não, mas tudo bem, daí seria controlado. Onde tem lá na maconha a parte que é da alucinação. Medicinal... Que é a braba. Tem uma outra que dá para fazer o remédio. A medicinal já está em quase todo mundo aí, né? E ela é... Mas agora o cidadão que for pego aí com as graminhas lá e tal, ele já vai ser liberado. Mas se esse cidadão vai e volta com 60 gramas, parece que é isso, né, Diego? Você que entende mais de maconha do que eu aí. Vai e vem e tal, vai... Não, só entende, estou dizendo. O Diego é um cara esperto, atilado aí, pesquisador, né? Sim. Dizem que o usuário se transforma numa mula no tráfico. Há uma discussão lá no STF, lá, na verdade, eu fico aqui pensando cá com meus botões, né? Como é que você vai liberar para o cara usar, para o consumo? Mas e daí? E o traficante? E o cara que trafica, que busca, que leva e traz, também não podia ser preso. Você falou se a STF está feliz com o Alexandrão lá e com os seus pares? E aí eu faço essa pergunta assim, meia, só porque o Berté acompanha toda a discussão que existe nessa questão aí. O STF avançou o sinal mesmo? Avançou bastante, né? Até porque essa decisão, por exemplo, lá da questão lá do pessoal que fez a quebradeira lá do dia 8 de janeiro. 17 anos para o nosso cascavelense aqui, a dosometria da pena não é isso, que tem previsão, não tem previsão legal para isso. Eles criaram lá, né? Então não tem uma legislação. Se não tem legislação, você não pode penalizar o cara. Então, assim, avançaram demais o sinal aí, eu acho isso uma arbitrariedade que é ruim para o Brasil e ruim para a democracia. Arbitrariedade também que se manifesta, na minha opinião, como consumidor, e todos nós aí que vamos ao mercado, estamos também bastante preocupados, já faz tempo, né? Isso não é coisa de agora. O Berté, lá na sua fazenda, produz a carne, é isso? Você continua produtor pecuarista, né? E tal. Ou o outro é sojicultor, planta o soja, o outro planta o milho, o outro planta o trigo, o outro cria o porco e cria a galinha, e assim vai, que são as commodities e tal, e aquilo que nós vamos no mercado, né? Agora, por exemplo, no leite, que você acompanha também, o pessoal está fechando a produção porque não consegue mais nem pagar a boia da vaca. A lei da oferta e da procura. O que está acontecendo? Isso é comida, homem. Às vezes é a política, lógico, eu entendo também que é um problema mundial hoje, né? Muita guerra e muito... Isso refletiu a questão do Covid, gastar muito dinheiro, então assim, as políticas públicas mundiais, né? Então não podemos aqui, né? Eu não votei no Lula e tal, mas a gente não tem... não é o Lula o culpado do preço. Já pegou o negócio. Também não é, né? Nem teve tempo de salvar a pátria e nem de enterrar mais o que estava acontecendo. Talvez tem que abrir mais mercados, tem que cuidar isso, né? O pessoal está importando leite. E essa questão de importar reflete no local. Sim. O povo tinha que ter essa noção. Você acaba dando emprego para as pessoas, para o produtor Agora, do outro país. Uns gaiatos aí que dizem assim, o povo tem que parar de comprar, tem que se rebelar na gôndola do supermercado. Mas aí como é que faz para comer? Isso não funciona, não é essa a solução, né? Não. Tanto é porque também já tivemos exemplos no passado aqui no Brasil, pegar aqui a Argentina, aqui a fixação de preço, um tabelamento de preço, não vai a lugar nenhum, não tem jeito. Aliás, acaba com tudo. Com certeza. A livre iniciativa, o mercado livre, esse é o melhor. A arroba da carne já teve quanto? Você que trabalha bem. Chegou aí a 330. 330 arroba? Uma arroba quantos quilos é? 15 quilos. 15 quilos, né? E aí hoje a arroba está quanto? Os dias eu já dei uma melhorada, já subi um pouquinho. Mas já teve? Semana passada já estava bem, estavam pagando até 240. Essa semana não mas estava aí 180, 190? Chegou a 180, 190. Chegou. De 300 lá para 190 agora, exato, né? E eu acho assim também, tem coisas que tem que ter o meio termo, né? 310 era 320, 330 era muito caro. Então tem que ter o meio termo. Por isso que tem as políticas públicas que às vezes você pode... Com certeza. Você pode fazer ali uma ajuda para que as pessoas também possam consumir com preço. Um grande desafio para quem não só chegou agora para administrar Brasil e tal, o Paraná, a Prefeitura, mas para os próximos gestores, né? Com certeza. E aí o desafio maior para nós eleitores, né? Temos que olhar bem direitinho, menino a menina aí que vai querer disputar, né? Teremos mulheres na Câmara mais do que agora? Como é que está essa coisa aí?
Todo mundo fala, né? E tem bastante. Já teve um tempão sem ninguém. Ninguém. Até porque, assim, eu vejo que as mulheres têm mais dificuldade que o homem nessa questão política. Né? Por quê? Você acha que elas são mais... As que são menos participativas. Por causa disso, né? Lógico. Elas têm capacidade, tem algum, né? Lógico. Cuidado com o que você diz. Não, a capacidade é igual. Né? Falar mal de mulher... Mas eu não estou falando mal, eu estou dizendo, estou me posicionando aqui que elas têm essa dificuldade. Né? É verdade, a questão política. É a questão política, porque tem muita mulher que trava o homem de participar. O homem fala que, meu bem, eu quero ser candidato, o que você vai fazer? Ele falou, vou para casa da mãe. Já matou a candidatura do cara no ninho, né? Brincadeiras à parte, tem isso também. Eu acho que na democracia tem que ter a liberdade para a mulher fazer o que quiser, mas tem muita gente que confunde, né? A força do homem sempre é maior que a da mulher. Eu recebi uma ligação essa semana, Berto, aí o cara que me ligou, uma pessoa querida, amiga, é sua amiga também, é sua fã, trabalhou com você. Eu não vou dizer o nome ainda, eu vou dizer o que ele me perguntou e você vai responder como é que se deve tratar esse tipo de questão. A pessoa, o cidadão, disse assim, olha, Miguel, eu estou pensando em disputar a eleição para a Câmara de Cascavel. Tem um pessoal aí que está me falando que é a minha hora, que eu já estou maduro, eu tenho que fazer essa jornada. Tenho que ir nesse desafio. O que você acha? Ele perguntou para mim. Pensa aí e me diz a sua opinião. Depois eu digo quem que é, não tem segredo nenhum. Mas o que você acha que a gente tem que dizer para pessoas que nos consultam nesse sentido? Porque muita gente pergunta. O que você acha e tal, né? O que a gente deve fazer? Falar a verdade pro cara, desanimar... Caso a caso, né? Acho que tem pessoas que têm que falar a verdade. Tem gente que não tem condições, não tem a noção. Né? Preciso dizer isso. E às vezes o cara vai lá e leva uma invertida, né? E eu já ajudei amigos meus, falando, se tu for, isso tem um custo, né? Assim, a pessoa tem um custo para fazer uma campanha. Primeiro o cara tem que ter um dinheirinho para gastar dele, né? Não vai arrumar do partido, não. Você vai pensar que vai tirar dinheiro do partido? Eu também não vou falar o nome aqui numa eleição anterior, aí eu falei para um cara, um amigo meu que quis ser candidato, eu falei, você tem que gastar, quanto que tem que gastar? Eu falei, no mínimo você, que é um cara que tem uma necessidade, uns 200 mil. Não, mas eu vou gastar só 80. Eu falei, então não vai que você vai perder os 80. Eleição de vereador? Você vai perder os 80. Você orçou em 200 mil? Você vai perder os 80. Então essa próxima vai custar quanto? Aí o que aconteceu? O cara foi e perdeu os 80 mil. Perdeu, porque assim... Não tem eleição barata, né? Na verdade, né? Claro, é difícil. Os caras dizem, não, eles gastam 200 e lançam como se fosse 80. Hoje não tem mais essas maneiras. Porque você tem que botar nota de tudo na mão da justiça. Mas eu te pergunto, você que convive, você acha que tem algum vereador que na próxima vai conseguir se eleger com menos de 200 mil? O pessoal está falando em 500 até. Não, pois então menos de 200 sim. 200 já era, 300, 400 para fora. Então, assim, o pessoal fala. Então isso é um problema, que às vezes o cara se ilude, vai lá, gasta os trocos que tem, o cara não tem condições, então é melhor aconselhar que não seja mesmo. Primeiro tem que ter o apoio da família. Aí tem que ter uma estrutura mínima dele. Aí ele vai ver o partido. Isso. E aí vai fazer uma construção. A candidatura precisa ser construída. Né? Vai ver a densidade que ele tem. Se o pessoal conhece ele ali na volta do buraco, se consegue lá no distrito, ali no bairro, tal. Aí vai. De repente, então... vai ter que fazer cálculo de legenda, tudo isso, né, Berté, para construir. Tem que fazer. Então, olha, eu vou ter que responder, eu vou dizer aqui, esclarecer, porque eu fiquei até bastante, assim, lisonjeado com a pergunta do nosso amigo, e até vou dizer aqui que acho que ele tem razão, e as pessoas que estão falando para ele também têm razão. Mas é evidente que a decisão, nós acabamos de dizer aqui o que precisa ser feito, vai ter que ser dele, claro, né, da construção. O nosso querido José Valdez quer ser candidato. Quer ser não. Tem condições. Está perguntando. Ele tem condições de ser candidato. Eu vou dizer isso para ele também. Bom. Já estamos dizendo aqui, viu? Meu amigo Zé Valdez. Zé Valdez. Berté, já terminou o nosso programa aí. Tinha mais umas 15 perguntas aqui, mas fica para a próxima, né? Maravilha. Então, 30 segundos para você encerrar aí, conversando com os nossos amigos aí do nosso podcast. Agradecer aqui a oportunidade, Miguel, né, você batendo no guiso aí, né, e preto no branco, e dizer, e falar aqui para a população para se antenar na política. Acho que nós temos cada vez mais, né, de ficar
participativo na política para que a gente possa escolher, né, e tomar decisão, ajudando, né, comentando, criticando, para que as coisas aconteçam. Mas eu vejo que Cascavel é uma cidade que tem um potencial enorme, né? Eu sempre digo a nós, Cascavel está posicionada geograficamente uma região, uma das mais ricas do mundo, né? Até por tudo aqui que nós temos, aí, as cooperativas, o frango, o leite, o porco, a agricultura, a pecuária. Então, assim, vivemos numa cidade excelente. Temos que continuar trilhando nesse rumo. Muito obrigado a todos que nos assistiram até nesse momento. Agradeço a presença do Juarez Berté e numa próxima oportunidade estaremos novamente conversando. Um abraço ali ao Diego, o Leozinho que está lá na outra ponta e a todos que nos acompanharam em mais um Batendo Guizo, Veneno da Política. E queremos aqui, antes de falar tchau, cumprimentar o nosso amigo Fernando Mantovani. Conhece o Mantovani? Conheço. Finíssima, gente boa, trabalhador. Sim. E está conosco aqui, assinando a sua marca no nosso podcast. Aí legal, o pessoal tem acompanhado, o Grupo Mantovani, de vários múltiplos empreendimentos, potência, em especial potência. Da área imobiliária. E tem Aras, que cria cavalo lá. Que tem custa, traquejo, preparo. O cavalo custa 300, 400 mil reais. E a gente está falando de uma eleição de deputado aí. Sim. E olha só como é que são as coisas, né? Então, um abraço para Fernando Mantovani, para a dona Juliana lá, para toda a família. Agradecemos aí a parceria aqui neste momento. E até a próxima oportunidade.